Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz da parte do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Mais uma vez agradeço você por estar aqui no nosso devocional diário, que a palavra de hoje, durante essa semana, possa falar tremendamente ao seu coração. E o livro que nós vamos compartilhar é aqui no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso 36. É um texto muito conhecido da palavra do Senhor, mas que nos enriquece a cada momento que nós lemos. O texto é muito grande, então por isso eu vou ler algumas porções, tá? E eu vou ler primeiro aqui os 2 primeiros versículos, tá? Diz assim: convidou um fariseu para que se fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Primeira coisa que me impressiona nesse texto é o fato de que 2 personagens, 2 pessoas distintas. Um era um fariseu. Não sei se você sabe, o fariseu ele era um dos guardiões da lei de Moisés, era aquele que cumpria, dentro do ponto de vista dele, a lei nos mínimos e nos mais rigorosos detalhes. Jesus até chega a dizer que ele dava o dízimo da hortelã, do cominho, do coentro, porque davam um dízimo, eles queriam cumprir a lei de tudo quanto é forma. E aqui nós vemos outro personagem. A Bíblia não dá o nome para ela aqui nesse texto, mas diz que ela era uma pecadora da cidade. E quando diz essa expressão pecadora da cidade, é porque a cidade conhecia que ela era uma grande pecadora. Tanto é que Jesus vai falar isso lá na frente, que perdoados são os seus muitos pecados. Então aquela mulher trazia, sobre a sua vida, uma mancha muito grande. E esses 2 personagens aqui, eles falam muito de nós, que muitas vezes estamos na igreja convidando Jesus para entrar. Simão convidou Jesus para cear com ele, para estar na casa dele. Mas às vezes tem certas situações que a gente parece que quer mostrar para Jesus, as nossas qualidades, Então, e sendo que Jesus já nos conhece. Só que essa mulher não chegou para Jesus com o currículo dela, de perfeição e de cumprimento da lei de Moisés. Pelo contrário, essa mulher chegou diante de Jesus exatamente com as mazelas e com aquilo que ela tinha de pior. Chegou com a fama dela, chegou com fracasso. E quando ela chega com esse fracasso diante de Jesus, quando ela chega, a Bíblia diz que ela chega se derramando diante dele. Isso causa uma impressão às vezes muito estranha para quem não conhece, não sabe das suas lutas e das suas dificuldades. Ver o quanto você se dispõe a servir o Senhor com uma integridade de coração tremenda, mesmo sabendo quem você é de fato. Um dia Jesus disse que os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Quando Jesus usa essa expressão, Jesus não quer dizer que existe alguém são nessa terra. Isso que eu estou falando na questão de virtude, porque a própria palavra do Senhor diz que não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores e ainda somos mentirosos se disser que não somos pecadores. Então Jesus estava dizendo que o reconhecimento do estado pecaminoso que nós nos encontramos é nosso. A responsabilidade é nossa. Os 2 eram pecadores, só que Simão só convida Jesus para entrar na casa dele. Essa mulher, além de ser reconhecida como pecadora, ela ainda deseja estar aos pés de Jesus, porque ela sabe que só Jesus pode mudar quem ela é. A lei, os profetas, Moisés, não mudariam o fariseu, mas Jesus era o único que poderia lavar aquela mulher e a remir de todo pecado. Eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Jesus é o único que pode apagar todas as suas transgressões para que você comece do zero,
para que você tenha uma nova vida em Deus. Então, nesse momento, se você inclinar o seu coração para Ele e dizer: Pai, eu apresento aqui os meus pecados com uma forma de arrependimento, creia pela fé, exatamente nesse exato momento você se torna mais limpo do que a neve, mais alvo do que a neve, a Bíblia diz. Então, que nessa manhã você possa ter um dia especial sabendo que você foi perdoado e foi alcançado pela graça do nosso Deus. Tenha um bom dia, fique na paz do nosso Deus.